E aí, pessoal, chegando para poder falar sobre o nosso tema de hoje, que eu deixei no status lá, que é vamos falar sobre esguicho. Bom, sobre a questão do esguicho, ele nada mais é do que um acessório hidráulico conectado nas extremidades da linha de mangueira, justamente com o intuito de levar a forma, direção e velocidade ao agente extintor. Dentre a realidade hoje, nós temos alguns formatos de esguicho a ser empregado, e eu preciso entender que nem toda técnica que eu utilizo em treinamento pode ser empregado com qualquer um deles. Bom, o mais antigo em relação à nossa história de combate a incêndio, de incêndio em si, é o agulheta, onde ele tem um formato cônico. Em alguns deles ele tem o requinte, que é o bico dele, bem a ponta ali, um pouco mais fechado, justamente para dar um raio de alcance maior e aumentar também a sua velocidade, que hoje ele já não é mais tão comum, e também em algumas localidades ele nem se utiliza mais, certo? Só que ele tem algumas vantagens. Quais seriam as vantagens desse aparelho? Bom, ele consegue ter um alcance muito maior do que alguns outros formatos de jato. Ele consegue oferecer uma carga maior de água também, e caso o bombeiro não consiga se aproximar da localidade, ele consegue dar esse combate à distância. Lembrando também que ele, por ter essa forma de jato, né, que é conhecido como pleno ou jato sólido, depende muito da literatura, ele tem uma capacidade de alcançar profundidade com muito maior propriedade. Então, isso daí seria as vantagens dele, que em contrapartida, na questão das desvantagens, ele seria o quê? Ele não oferece a proteção para quem está utilizando, e ele só oferece esse tipo de jato, que é o pleno ou sólido. Da mesma forma, se você direcionar ele para alguma localidade onde precisa ser preservada, possivelmente ele pode gerar algum dano, justamente pela pressão e pelo direcionamento dele, certo? Mas mesmo assim ele ainda tem a sua importância, ainda tem o seu valor. Como que eu vou saber se ele se encontra dentro de toda a sua eficiência? Bom, a IFESTA, que é uma instituição norte-americana, ela diz que o jato pleno, em sua forma de eficiência total, ele consegue fazer o quê? Se ele tiver direcionado e tiver com ausência de pequenos braços, pequenos jatos, né, ali, ele se enquadra numa boa condição de trabalho. Assim como também, se ele tiver um distanciamento de 9 décimo e conseguir alcançar uma circunferência de 380 milímetros, e a 3/4 de distanciamento ele consegue ter uma circunferência, um alcance circunferencial de 250 milímetros, ele também se encontra na sua plena eficácia. Assim como também, se ele tiver no seu posicionamento vertical com a carga exigida, e da mesma forma com pouca perda, mesmo com uma pequena brisa, ele também acaba se encontrando nessa boa eficiência em relação ao seu uso. Bom, então esse daí seria o jato, o esguicho agulheta, né, onde ele vai oferecer o jato sólido ou jato pleno, e que ele tem as suas vantagens e desvantagens, beleza? Então esse daí foi o nosso primeiro comentário. Bom, espero que tenham gostado aí. Se gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada aí, e vamos em frente.